Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22NET 522 e HD, Larga Brasa na TV. Quero iniciar o programa cumprimentando o nosso Fatotto, no italiano quer dizer, o que faz tudo aqui, o Bruno, pelo seu aniversário. Parabéns, Bruno. Muitos anos de vida e que você continue conosco, né? Com essa juventude, jovialidade e amizade. Eu vou voltar a falar sobre a destruição das árvores em Ribeirão Preto pela CPFL. O secretário de Meio Ambiente me ligou hoje. Olha, o doutor Ocano disse, olha, porque a CPFL ela tem o direito de cortar o que tiver embaixo do linhão. Eu falei, certo. Procure nos seus anais da história de Ribeirão Preto um acordo que foi feito entre Prefeitura e CPFL para que o Horto Municipal fornecesse mudas mais baixas, mais entroncadas e menos perigosas para bater nos fios. Não, vou verificar e tal. Falei, para onde está indo essa lenha? Vocês sabem para onde vai a lenha? A lenha que corta de baixo, para onde vai? Para a CPFL. Ela pega a lenha e vende. Vocês imaginam? Destrói as árvores, derruba os frutos, matam a natureza, passa a mão nos troncos e nos galhos e vende. Vende, dá, troca, financia. É dela. E sabe de quem é a CPFL? Dos chineses, do Xing Ling. Antigamente, os funcionários praticamente dirigiam a CPFL. Eram probos, de relacionamento fácil. E entendiam a situação das cidades, das comunidades. Faziam muito mais para as comunidades. Até davam mudas de plantas, alevinos para os rios. Agora, meu filho, só quer vem a nós, ó, vosso reino, nada. Se tiver uma senhora passando dificuldade, com uma criança doente, precisando de um leite conservado na geladeira, eles vão lá e cortam no talo, se ela não tiver dinheiro para pagar. No talo. Não é possível. Bom, disse que vão fazer alguma coisa, vão fazer nada. Quer que eu te fale a verdade? Vão fazer nada. Ninguém está nem aí. Meio ambiente. Cadê o pessoal que deu os braços em volta de uma mangueira na Avenida Portugal, quando iam construir o edifício alto e disseram que iam cortar a mangueira num terreno que pertencia à Cúria? Fizeram lá noites e noites de vigília para que não cortasse a mangueira. Cortaram. Mas demorou, houve um protesto, houve inclusive uma posição marcada, etc. Hoje não, está nem aí. O pessoal deixa estar, né? Deixa estar, vai embora. É isso. Ninguém marca a sua posição. O povo está como vaca de presépio, só fala amém. Amém. Vaquinha de presépio. Você que está me ouvindo, cidadão, você não acha que eles estão te roubando na energia elétrica? É parte do governo, parte das distribuidoras. Tem aquele imposto que é por dentro, por fora, para vir do lado esquerdo e direito, certo? Um imposto que vem lá. Ninguém nem vai atrás. Tem que ir, gente. Tem que marcar a posição. Pensa que aqui é o quê? Casa da Mãe Joana? Tem muita casa da Mãe Joana aqui, mas aqui a cidade não é. É isso que tem que falar. É isso que nós temos que marcar a posição, gritar, verberar, posicionar-se. Porque senão nós vamos ser um bando de eunucos. Sabe o que é eunuco? Os caras que tomavam conta das mulheres, dos sheiks, mas tinha que cortar a parte sexual, ficavam sem ela. E nós vamos fazer o quê? De tanto baixar a cabeça, nós vamos ser eunucos da democracia. Acorda, Ribeirão! Daqui a pouco eu volto. Já, já.
O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Heber Carvalho. Fazia tempo que ele não vinha aqui. Fazia tempo que ele não vinha aqui. O Heber Carvalho. Ele é um entendido auditor de contabilidade, entendido de economia, finanças, etc. E ele, nesse marasmo todo aí, nesse angu, com osso, sem osso, com carne, sem carne, ele ficou meio assim, só urubu servando. E eu quero saber, boa tarde, Heber. Boa tarde, Morandini. Foi exercer seu papel de avô. Muito bem. Ô, Heber Carvalho, me diga uma coisa. Como é que está a nossa economia? Esses aumentos todos, essas questões todas. Paulo Moda chegou, boa tarde. Então é o seguinte, essas questões todas, né, que acontecem por aí, poxa vida, chega um momento que o povo não aguenta mais. Baixou o salário, aumenta a gasolina, aumenta tudo. Aumentou ontem de novo, aumentou ontem. Quando você faz assim, agora para. O povo vai falar, agora faz nada, vai lá e paga. Diminui. Ele botava 10 reais, continua pondo 10 reais, andando menos. É isso. Ele botava 10 reais. Agora ele põe 10 reais e anda menos. Álcool ou gasolina? Quer dizer, e eu pergunto, uma perguntinha bem falada e que não tem uma resposta bem dada. O álcool anido custa R$ 1,60 com todos os impostos. Direto na Exalc, Escola Superior Agrícola Luiz Queiroz. Ele misturado a gasolina na proporção de 27%. Eu lhe pergunto, Heber, a gasolina é vendida aqui em Ribeirão 4,09, 4,08. Pouca diferença. Depois da segunda casa, eu pergunto, e a diferença para onde vai? Diga para mim, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, mais uma vez. Mais uma vez. O Morandini, você fez várias perguntas e eu fui interpretando aqui, dentro do meu conhecimento, o seu desfecho. Praticamente você já me deu solução para tudo. É uma vergonha para o nosso país tudo que acontece em termos de economia. Uma das coisas que eu observo muito na nossa economia é principalmente o que você acabou de falar, o aumento dos preços. Certo? Todo dia nós nos deparamos... de gás, rapaz.
O de gás eu vim custava agora, 45 outro dia, está custando R$80 hoje. Eu vim agora, e inclusive estava ouvindo as notícias em uma emissora, e falava justamente sobre isso. O gás mais caro Aqui. de São Paulo, do estado de São Paulo, é Ribeirão Preto. Porque Mas não tem só gente isso. que toma providência. Justamente. Eu vou te dar um exemplo de algumas coisas pequenas. Um salgado, por exemplo. Hoje você paga de R$2 a R$5 o mesmo salgado. Em lugares diferentes. Conforme a cara ou conforme o ambiente? Não, conforme o ambiente. Então aí eu te pergunto, isso é estranho. Porque se fosse, vamos dizer, de 2 para 3, 50% de aumento. Mas de 2 para 5, de 2 para R$7, em São Paulo, certo? Eu comi num estabelecimento em São Paulo, um salgado a R$9. Mas você precisa ver também e ver a qualidade disso aí. Se depois não vai te dar um revertério. Não, mas aí você tem que analisar que o salgado hoje ele tem um padrão, porque Mas é um muito padrão difícil. que fica na vitrine lá quanto tempo. Mas para uma diferença tão grande como essa, a gente se assusta. E não é só isso. Aí nós vamos mexer com automóvel, com bens de consumo. Eu vou te dar um exemplo interessante. Eu comprei uma fechadura eletrônica, paguei R$295. A minha queimou outro dia com Consultei raiva. na internet a mesma fechadura, R$128, mais R$9 de frete. Alguma coisa está errada. Lógico que em Ribeirão Preto, eu fui lá, a pessoa foi lá, instalou, cobrou a instalação. Fora. Certo? Fora. Só a fechadura me custou praticamente R$300. Era um dia de emergência, tudo isso tem seu valor. O dobro. Alguma coisa está errada. E o pior, não tem o que fazer. Porque antes você corria, reclamava, não pagava. Alguém tomava providência. Agora hoje, a história que eu falei do salgado, do combustível que você comentou, de qualquer outra coisa, e as propagandas enganosas? Por exemplo, hoje eu passei em frente ao estabelecimento, está assim, 4 amortecedores, R$122. Bom, o que eu entendo? Que é para qualquer carro. Não tinha nem letrinha miudinha lá, dá vontade de entrar com o carro, trocar os 4 amortecedores e fazer um cheque de 122 e ver o que acontece. Possivelmente eu vou preso, né? Bom, então vou te contar o que aconteceu agora em São Carlos. Agora, 10h58, em São Carlos. Um cidadão, coitado, desses, peão de obra, pegou um panfleto, litrão da Brahma, R$5. Ele pegou e foi lá com R$5 para comprar o litrão da Brahma. Na hora que ele está passando é 7. Você imagina, o cara tinha 5 para comprar o litrão. Pegou lá o panfleto com data de hoje. 7. Rapaz, eu não vou aqui dizer que faça a mesma coisa. Procure na internet, você vê o que ele fez. Quebrou todos os caixas, os computadores jogou, instalava igual pipoca no chão. Não é a atitude correta. De jeito nenhum. Porque tem formas legais de se defender. De jeito nenhum, gente. Mas, infelizmente, agora em São o povo Carlos está assim. No Extra, não sei se é Extra, no atual. O povo está assim mesmo. Certo? Então, e vai chegar mais, né? Porque... O que a gente pode orientar? Hoje nós estamos aqui para passar para os seus telespectadores um pouco de informação. Sim. Porque, por exemplo, nós temos carro. Todo mundo praticamente tem? Não, muita gente não tem. Principalmente os menos favorecidos e que fica refém daquele supermercado, daquele estabelecimento que está pertinho dele. E que não tem oferta. E que não tem oferta. Ou e tem aliás, oferta às vezes, produto, às vezes você vai na gôndola e está lá um preço, quando você vai passar no caixa é outro. É outro, que é outra dificuldade grande que nós não conseguimos resolver, né? Mas aí eles têm aquele argumento, corrigiu lá, mas não corrigiu aqui. Porque quando você vai no estabelecimento, quando você vai no estabelecimento e compra 10 produtos, acho que até 10 dá para memorizar. Mas se você faz uma despesa de 200, 300 reais, você sabe o que eu faço? Você não consegue hoje está fácil o o negócio da máquina fotográfica. Sim. Tudo que eu vejo que é oferta que eu vou comprar, eu fotografo. Não, mas o preço está aqui, é outro. Fala, estou aqui, minha filha. Está fotografado. Aí chama aquela menininha que vem no patim. Rapidinho. Rapidinho está aqui. Mas a orientação para aqueles que estão nos assistindo, que eu acho que isso é muito importante. Pesquise preço. Não compre no primeiro lugar, na primeira oferta, no entusiasmo. Tem um ditado, que é bem antigo, que diz assim,
não vá fazer despesa no supermercado de Com estômago fome. vazio ou com fome. Com fome. Não Você vai. compra um monte de coisa que Você não vai comprar, precisa. não precisa nada. Vai lá E você isso é compra um com fato fome. real, o cérebro nos induz a isso. E se você vai no estabelecimento, tipo assim, litrão da Brahma, R$5, certo? Você não vai comprar só o litrão, exceção esse caso. Você compra o litrão, compra ovos, compra sorvete, tá com o neto, tá com a filha. Aí você vai ver aquelas Aí enganações. quando você vê, você compra um monte de coisa mais cara. Então faça uma pesquisa de preço. Hoje não precisa, porque as coisas não estão aumentando diariamente. Os preços não Hein? estão. Mais não, ou menos. diariamente não. Mais ou menos. Mas Hoje, aproveita sabe as por quê? Não ofertas. precisa mais da Pega o maquininha. jornal, procura. Não precisa mais da maquininha. Hoje ele põe no computador e muda rapidinho. tudo. Muda tudo. Muda tudo. Mas a orientação é essa. Procure pesquisar, principalmente supermercado, gás, tudo que você for comprar. Bom, vai terminar agora no dia 14, se não me engano, a opção para o refis. Sim. Dia 14, é isso? O Dia pessoal está 14. adotando, é vantajoso? Olha, eu sempre digo o seguinte, parcelamento é uma coisa interessante. Certo? Eu tenho um conceito até meio preconceituoso sobre este fato. Quem vai parcelar alguma coisa é porque não está pagando alguma coisa que está devendo. Mas quem pode pagar? Bom, mas se você não está podendo pagar O nem o atual, normal? como é que você vai pagar? O atrasado mais o No- atual. Aí, Você não que está você vendendo faz? mais, né? Você faz o parceiro. Isso é comum acontecer. Nós temos os clientes lá na empresa, o número é até pequeno, não serve até de base, porque felizmente os clientes da nossa empresa lá estão praticamente em dia. Mas os poucos que tem lá, é muito comum isso. Ó, você vai perder a opção do simples, do presumido, vai te dar problema, você vai ter problema de penhora, ele vai lá e parcela. Parcela, paga a primeira parcela, paga a segunda, na terceira já não paga. Bom, isso ele enrola mais um ano, o governo. E aí ele fica mais um ano sem pagar o parcelamento e sem pagar o principal. Então, alguma coisa precisa ser feita. Então é importante esse seu final. Dá para você, ao fazer o refis, procurar um contador e ter a orientação dele qual a melhor Sim. opção. É isso? A melhor opção, pagamento à vista, com os Mas descontos quem que o tem governo... dinheiro? mas Heber Carvalho, eu sei que todo tá mundo difícil. gostaria de pagar à vista. Mas os comerciantes estão todos bem de Tá vida. tudo bem. Não Tá não. ótimo. O Natal vai ser ótimo para Vai eles. ser Natal, vai ser Vai, bom, né? vai. Segundo Vai. a pesquisa, vai ser o melhor Eles vão- Natal eles dos vão ter últimos o anos. cestão. Bom, mas melhor Eles vão ter o cestão. Melhor Natal dos últimos anos não é surpresa para ninguém, né? Eles Porque vão os ter o últimos cestão. anos- É verdade. Vocês estão ferrados. É. Obrigado, Heber. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Maurício. Muito, volta mais, né? Voltaremos, Prazer. com certeza. Daqui a pouco eu vou falar com o Paulo Moda e eu tenho um advogado amigo aqui que ele vai falar, olha, é para os empresários também, Sim. né? A crise financeira, ele vai orientar o pessoal, não na parte contábil, mas na parte, inclusive, que é a história de pegar da justiça a opção de cair fora, né? Devo, não nego, não pago porque não posso. Foi no intervalo, viu, Heber? Muito bem. Boa prática do avô para você. Obrigado. Abraço para o pessoal do Carvalho. Contabilidade. Paulo Modas, hoje ele tem que sair mais depressa, porque ele tem uma CEE lá, e vai o cidadão que fez auditoria para verificar os buracos superfaturado. O buraco era assim, eles cobravam assim. Não é assim. Assim. Foi no intervalo. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você
possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Vereador Paulo Modas, boa tarde, vereador. Boa tarde, Monandini. Boa tarde aos ouvintes. O seguinte, vereador, o senhor hoje vai ouvir um técnico, um engenheiro, que fez a perícia nos laudos da firma, aí, laudos periciais, com relação ao trabalho de uma firma que cobrava X, Y, Z e fazia desmilinguado Y, é isso? Exatamente, essa empresa que fazia o serviço de reparação de tapa-buraco do DAERP. Onde o DAERP ia, fazia os remendos, né? Os consertos nas Mas às vezes o remendo voltava tudo de novo antes de consertar, né? Exatamente. Aí essa gravidade que a gente levantou fazendo a minúcia fiscalização foi quando essa empresa ia lá executar o serviço, o DAERP ia lá, fazia o reparo nas redes e essa empresa ia lá fazer tampar os buracos que o DAERP fazia. E eles cobravam quanto a mais? Olha, era feito uma e pagava-se 3 vezes. A prefeitura estava pagando 3 vezes pelo um serviço executado. E aí o perito foi lá e disse, é verdade o que você disse? Exatamente, nós entramos com um pedido na justiça, com ação pedindo na justiça um perito, a perita nomeou a justiça nomeou esse perito e o perito foi lá e constatou que realmente estava se fazendo uma vez e pagando 3. Ou seja, pagou-se 282% a mais do serviço prestado para a cidade de Ribeirão Preto, Morandini. Tudo pago. Tudo pago. Então, hoje o perito, a gente instaurou uma CPI lá na Câmara Municipal e o perito vai lá para depor, estamos finalizando já essa CPI, já foram... Mas acontece alguma coisa com essa firma? Então, tá com a justiça, a gente estava auxiliando a justiça, ouvindo Aliás, as você pessoas. pagou do seu bolso a perícia, né? Exatamente, na época foi pago o perito do bolso, porque para a gente entrar com ação na justiça, precisaria ter um engenheiro para assinar, o engenheiro cobrou um certo valor para entrar. Quanto você pagou? Fala direto. Vai. Foi a média de uns R$5.000, pago para fazer esses laudos, né, para depois entrar na justiça, para a justiça nomear um perito. Nomear um perito. Agora me diga uma coisa, você também está querendo fazer uma apuração dos médicos que não trabalhavam e recebiam sem trabalhar, é isso? Exatamente, Morandinho. Nós tivemos na UPA do Quintino para atender um paciente que estava lá já há 2 horas sofrendo dores de cólica de rim, não estava sendo atendido. Chegando lá, constatei que realmente era a verdade, que esse paciente estava já há 2 horas e não estava sendo atendido. Fui até os cartões de ponto, onde se faz lá que coloca onde que as pessoas, os médicos vai e eles fazem uma planilha que eles estão trabalhando. E cheguei lá, constatei de que esses Eles médicos... haviam batido o ponto, mas não estavam trabalhando. Era um ponto, lá eles não batem ponto, é uma planilha que eles têm que estar trabalhando. Essa planilha depois vai para a prefeitura e a prefeitura acaba remunerando mesmo, porque estão na planilha que eles têm que estar trabalhando.
E fui constatar, só tinha 5 médicos na planilha. E era para ter quantos? Eu tinha 5 médicos na planilha e trabalhando só tinha um médico lá prestando serviço à população. Mas não é dinheiro do SUS? É dinheiro do SUS. Do SUS? É. O SUS não é um dinheiro federal? Exatamente. E isso daí não vai para a Polícia Federal e para a Justiça Federal? Exatamente, a gente está apurando na Polícia Civil porque foi feita uma sindicância. Você foi lá depois, levou, eu vim aqui provar e provo. Exatamente, aí abriu uma sindicância pela saúde e constatou que realmente esses médicos não estavam trabalhando, estavam recebendo e não trabalhando. Foi para a promotoria mandou para a Polícia Civil para que instalasse um inquérito aqui. Realmente pode ser que depois vá para a Polícia Federal, mas se iniciou-se aqui esse trabalho. Eu estou aqui como jornalista há mais de 60 anos. Eu nunca vi alguém que faz isso ser preso. Estou falando sério para você. E se isso acontecer, ai meu Deus. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Como é um dever da gente. Tem que fazer, tem agora. De estar fiscalizando Sabe e fazendo. Sabe o que é? Na hora do vamos ver, aparece testemunha que ele estava lá cuidando. Né? Foram 4 médicos, né, indiciados lá e também o gerente do posto, da UPA, porque ele não estava na presença lá, ele não estava ausente e não deixou um representante para estar falando. Então, fiquei 4 horas dentro da unidade e não consegui falar com alguém responsável. 4 horas? 4 horas. E nenhum responsável para explicar o porquê tinha 5 médicos na planilha e somente um médico estava trabalhando e a quantidade de gente que tinha na unidade para ser atendido. Então, isso aí prova, e até para as pessoas verem, entenderem, de que fiscalizando a gente consegue. Claro, e hoje a falência da saúde hoje, maioria, como se pode se pagar 5 vezes e ter uma vez só do serviço prestado? Então, é onde que a população sofre. Essa é uma falência que a gente vê na saúde hoje e que precisa ser melhor gerenciado, viu, Morandini? Isso com a gestão boa, um gerente bom, isso é muita combinação de gerente com médico, muita amizade, muito churrasquinho. Eu acho que as pessoas... Muito churrasquinho. Tá exatamente, junto, né? E festinha, no fim, acaba combinando isso. Gerente é gerente, ele tem que fazer o trabalho dele de fiscalizar, porque ele é o responsável pelo dinheiro público que está ali, que a população está pagando. O Mo me falou que você tem que fazer agora a oitiva desse seu perito que vai lá falar da... Exatamente, CPI, agora, né? às 3 CPI, horas, né? nós estamos lá para preparar. É uma CPI que já estamos finalizando, só vamos ouvir agora o engenheiro da empresa, para a gente finalizar isso aí, para estar auxiliando. Andou muito bem, viu, Morandini? Tá ótimo. E a gente quer estar auxiliando a justiça para que eles... Quanto que Ribeirão Preto ganhou com esse levantamento seu? Porque eles abaixaram logo no mês seguinte e reduziram. Estava pagando 1.400.000 por mês para essa empresa e logo caiu para 400 mil reais. Vida, era 1.400.000. Assim que a gente começou essa fiscalização, aí já começou a cair os valores pagos pelo DAERP para essa empresa. Obrigado, Paulo Modas. Obrigado, senhor. Eu não sei, o Pegoraro ficou de vir aqui para falar sobre verbas que vieram e o prefeito fez uma solenidade às 10 horas para tapar buraco, asfaltar rua. Verba do deputado lá de São Paulo, de Brasília, que mandaram para cá. Bom, se não vier hoje, vem amanhã o Pegoraro. É o homem que tapa os buracos nas ruas. Né? Das ruas! Volto já já. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades
a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Olha, gente, o doutor Ricardo Doce é advogado há mais de 17 anos. E ele está dando orientação a empresas. Porque é aquela história, o pai forma uma empresa, depois passa para o filho, depois passa para o neto e vai tocando o barco. Só que os tempos são dinâmicos, certo? A empresa familiar vai até quando? Quando é importante você reciclar e você dotá-la de gabaritos técnicos, com pessoal competente e treinado para isso. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Morandini. Um grande prazer estar aqui. Doutor, é importante a empresa familiar dotar-se de condições técnicas para que os filhos, tudo mais, continue ali na gestão, mas dentro com elementos que possam dar a estrutura que a empresa precisa. É fundamental, né? Acho que uma empresa ela tem que cuidar da sua sobrevivência. Primeiro, o ideal é que ela dê lucro. Sim, claro. Se não der lucro, pelo menos sobreviva para superar um Passar os momentos difícil difíceis e volte a produzir lucros no futuro. Isso é muito importante até pelo perfil da economia brasileira. Nós temos no Brasil 90% das empresas são de predominância familiar, são de origem familiar aqui, né? Essas empresas representam quase metade do nosso PIB. Geram 60% dos empregos no Brasil. Só que elas têm um índice de mortalidade muito grande. Vão fenecendo à medida que os que vão sucedendo não têm a capacidade, ou pelo menos não são do negócio, não são do ramo. Normalmente tem a figura de um empreendedor que é uma figura muito forte, uma pessoa trabalhadora, talentosa, competente naquilo que faz. E não necessariamente ela consegue transmitir aos seus sucessores ou formar uma estrutura administrativa corporativa para dar sustentação a essa empresa. Um advogado falava comigo outro dia e disse que ele foi chamado para fazer um perfil de uma empresa, verificar, e ele foi fazendo análise de cada membro. Quando chegou no fim, ele falou para o dono da empresa, esse cidadão que descobriu o caminho das pedras: olha, você tem que colocar o seu filho, certo? A sua nora, em casa, pagando a eles o salário que eles recebem aqui, mas colocando pessoas que possam dar sequência e estrutura para a sua firma. Falou, mas como? Você vai ganhar mais deixando sem fazer nada do que te dando problemas aqui. Veja que situação, né? É mais fácil, então, pagar uma mesada do que ter aquelas pessoas. De fato, porque essas pessoas são herdeiras do dono, elas terão o direito de receber o que é a empresa, mas não necessariamente elas têm um perfil adequado para conduzirem o negócio. Então, e esse é um grande tabu das empresas familiares. Às vezes o fundador, aquele que ainda está na condução dos negócios, ele tem um compromisso moral, familiar ali com os membros da sua família que o impede de tomar decisões melhores para a empresa, ainda que ele enxergue que isso seria melhor. Mas não, seria um ato quase que de desamor
você preterir um filho e não deixá-lo suceder nos negócios, né? Mas é uma visão que, como você bem disse no começo, os tempos estão mudando, hoje a velocidade das coisas é muito maior, surgem novas empresas, novos negócios mesmo muito a questão rapidamente. dos computadores, da mídia Sim, eletrônica, tudo sim, mais, né? sim. Quer dizer, quem tiver no passado não vai se adequar ao presente e ao futuro. Exato, a comunicação mudou demais, isso e os negócios em geral, todos eles, inclusive de profissões tradicionais, como na advocacia, por exemplo, Claro. tem mudado muito também, né? Agora, tanto é que dentro de tempos de crise, a gente sempre ouve falar em recuperação judicial, vê falar falências, etc. tal. E dizem, e como o senhor disse, que microempresas, pequenas empresas, têm um tempo de duração e cai na recuperação judicial ou na falência direta, porque não conversou antes. Não é isso? O Brasil tem uma legislação de 2005 a respeito de recuperação judicial e falência. Antigamente, você lembra da concordata e da falência, que era um instrumento usado, mas que tinha um índice de sucesso muito pequeno. Aqui Então, nós tínhamos um índice para a gente fazer uma vista d'olhos de quem estava bem ou mal, que era a relação do cartório Mário Inácio. Era o cartório de protesto, só tinha era o Mário Inácio. Então colocava lá, e colocava, hoje não, coloca nome ou não, e firme e tal. Mas lá colocava nome, sobrenome, DNA, o valor que devia e a quem devia. Então você olhava, né, era um... esse era o termômetro, É o termômetro. né, da saúde financeira. Aí você vê da quem era o empresa. carretão é aquele que demora para pagar. Então, mas o fato é que o direito, a Constituição brasileira, ela enxerga uma função social na empresa. E à medida que enxerga essa função social, essa relevância da empresa, ela estabeleceu, o Brasil desenvolveu uma legislação destinada a, na medida do possível, preservar essas empresas, porque elas geram renda, geram empregos, recolhem tributos, fomentam toda a economia local, o entorno, os fornecedores, compradores, prestadores de serviço em geral. Por isso é que existe uma lei, como a de recuperação judicial, que permite que empresas que estejam endividadas, com dívidas muito grandes, se blindem de todo esse passivo, de todos os seus credores, apresentem um plano de recuperação, negociem com esses credores e possam obter abatimentos significativos dessas dívidas, Como é que você prazos vai muito negociar grandes para com pagar. o leão do imposto de renda? Os tributos são uma situação peculiar, eles não entram na recuperação judicial. E aí? Mas isso também já foi contornado e não tem sido um grande empecilho para as empresas em recuperação, porque elas têm direito a um parcelamento especial por estarem em recuperação judicial. Há uma legislação que prevê um pagamento em até 84 meses dos tributos, mas com decisões com o reconhecimento de que as empresas em recuperação podem aderir a outras formas de parcelamento se eles forem mais favoráveis para elas. Bom, o senhor está nesse ramo há muito tempo. E é aquela história, muita gente vai segurando os impactos, diminuiu a venda, ele vai puxando a língua da empresa para pagar aqui, pagar funcionário, pagar as contribuições trabalhistas, etc. Mas chega num ponto que ele não dá mais. Mas às vezes esse ponto é tardio. Ele vai puxando a língua, mas não chega num ponto que ele não dá mais, não deu. Aí ele desaba. E você tocou num ponto fundamental. Talvez aí 80% dos pedidos de recuperação judicial são feitos tardiamente. O índice de sucesso seria muito maior se houvesse uma decisão antecipada. Inclusive para preparar. Sim. Cá entre nós. Não é por nada que você vai dar o golpe em alguém. Não é um mas golpe. Você, por exemplo, tem a lei que vai lhe dar o caminho. Sim, sim. E esse é o caminho mais suave e esse é mais íngreme. Se você fizer com antecipação. Sim, sim. Sempre lembrando, a recuperação judicial é um instrumento legal, está na lei, que permite, então, que o devedor ele renegocie essas dívidas com os credores. Não é para dar o tomé, não. Não é um golpe, longe disso. Não é para dar o tomé, não. É um instrumento que tem um valor social muito grande, inclusive, porque preserva emprego, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, à medida que o empresário, que ele tenha planejamento e que ele vislumbre que no futuro próximo a curva o gráfico de rentabilidade dele já vai lá para baixo, ele tem que abrir o olho, começar a fazer algumas análises, se cercar de pessoas apropriadas para isso e estudar todas as possibilidades que ele tem. Agora, tem uma coisa. A pessoa, às vezes, o dono da empresa, aquele mais velho, é turrão. Ele não quer dar o braço a torcer. Com o chegar da idade, ele não quer entregar
a rapadura, como se diz, dizendo que ele já está velho, que já está ultrapassado, que ele não consegue gerir mais seus negócios. Então ele fica segurando o máximo. Certo? Tira dinheiro do bolso dele para pagar, às vezes, prestações, pagar tributos, pagar agiotas para poder manter o negocinho dele e para não dar o braço a torcer. Tem um tabu, ainda hoje existe um tabu muito grande a respeito da recuperação judicial, cada vez menos, né? À medida que o empresário ele vê o concorrente dele, que também estava em dificuldades, utilizou esse expediente ou qualquer outra medida, e isso deu certo, isso o ajudou a superar uma situação de crise, ele também passa a falar, opa, por que eu não posso fazer isso? E ele deve, isso é um instrumento legal que está aí à disposição de todas as pessoas. Então, talvez romper um pouco esse tabu, estar disposto a analisar, a discutir de forma aberta essa possibilidade é algo que é muito vantajoso para qualquer empresa. E outra coisa, você pode preparar a empresa para isso, né? Pode preparar a empresa. Primeiro lugar, você tem um ramo de negócio que não está dando o devido retorno, mas tem outros que dão. Então você entra numa recuperação e vai explorar aqueles nichos que lhe dão retorno compatível para você enfrentar tudo isso. Perfeito. A recuperação é um momento apropriado e necessário para que o empresário ele reflita sobre aquilo que não está dando certo. E como você disse, pode ser que ele tenha uma filial que seja deficitária, que o ramo dele esteja esgotado, já que ele tenha que repensar o negócio. E a recuperação, ao dar esse fôlego e ao permitir que todo o endividamento seja renegociado com prazo, com desconto, com carência para pagamento, permite esse tipo de reposicionamento da empresa. É outra coisa. O advogado é caro numa hora desta? Não, não é caro. Não, eu estou falando assim. Nessa hora que você já está com a corda no pescoço, você vai acabar de puxar, não? É interessante isso, porque nós que atuamos muito para empresas que estão em crise, de fato, poxa, mas você vai trabalhar justamente para quem não tem dinheiro para pagar os demais? Mas é claro que as situações são flexíveis, é um custo que é proporcional ao trabalho e à importância disso. E pode, inclusive, fazer um acordo de sucesso, não de sucesso, mas, vamos dizer assim, na recuperação, você vai tendo o seu retorno. Né? Sim, normalmente os profissionais que trabalham nessa área têm uma remuneração parcelada ao longo do tempo. Claro que não faria sentido se o custo da recuperação judicial seja já está com a corda no pescoço. Aí, né? Seja com advogados, com assessores financeiros, com outros atores desse procedimento todo, se esse custo fosse tão alto a ponto de inviabilizar a recuperação. Exatamente, né? Faz muito sentido. E a justiça tem sido condescendente com aqueles que chegam a esse ponto da recuperação judicial? Não digo condescendente, mas ela, por exemplo, recebe o cidadão mais como alguém que foi fruto de um mercado que se exauriu, que mudou, vamos dizer assim, o horizonte dos negócios, etc., ou acha que o cidadão é bandido, está tentando ir laquear a boa-fé, 171, etc. Tal. Tem duas questões, Morandini. A primeira é que nós não temos, especialmente no interior, varas especializadas para recuperação judicial e falência. Uma recuperação, ela corresponde a um trabalho de 50 processos comuns, dependendo, ou mais até, né? Então, os juízes aqui, mesmo em Ribeirão Preto, em que nós temos varas cíveis, né? Os juízes das varas cíveis já não trabalham na área criminal, não trabalham na área de família e não trabalham na área fiscal. Já há uma relativa especialização, mas que mesmo assim não é suficiente, porque o juiz da vara civil ele trabalha com contratos, trabalha com direito bancário, trabalha com N questões, e a recuperação não é o métier dele, porque ele tem na vara lá 1, 2, 3 no máximo. Esse é um ponto que já prejudica a prestação jurisdicional, né? O juiz não tem especialização e o cartório, quando recebe um pedido de recuperação, aquilo é uma tragédia para o cartório, porque vai impactar no trabalho de todo mundo. E segundo, o que há? Há uma percepção, uma análise cada vez mais cuidadosa do judiciário a respeito da seriedade dos pedidos. Há a figura do administrador judicial, que é um auxiliar do juiz, é um fiscal do processo e de tudo que está sendo feito, para evitar que a recuperação judicial do síndico da massa falida ou quase falida. Exato. Era o antigo comissário na concordata, né? Então, o administrador judicial tem essa prerrogativa de fiscalizar tudo que está sendo feito
exatamente para impedir que separar o joio do trigo. Isso. Porque tem muito malandro também. Sim. E eu acho que a finalidade é essa. Para quem atua na área, o que nós queremos? Um ambiente cada vez mais honesto, transparente e realmente que permita às empresas idôneas, sérias, que têm valor, que elas se recuperem. Agora, e na questão trabalhista, como é que você vai fazer para garantir o direito do seu empregado se você não está tendo o desenvolvimento, não está tendo venda, etc., e está faltando o pagamento de salário, das obrigações sociais, do FGTS, etc. Então, o pagamento da folha de salários, esse é um ditado. Tem que ter o dinheiro. Essa é a prioridade zero, é a primeira prioridade, né, para qualquer empresa. Então, à medida que ela está em recuperação judicial e que ela está blindada dos credores, que ela não precisa mais pagar a parcela do financiamento, não precisa mais pagar um acordo. Canaliza para isso. Todas as receitas são canalizadas. E aí a função do advogado para ditar as prioridades. Sim, dos advogados e dos assessores que trabalham nesse processo também, né? Então, por isso é que é um processo eficaz, porque permite que você racionalize e maximize as suas receitas. Tudo aquilo que vem de receita nova, você pode pagar os seus funcionários para manter os postos de emprego e reposicionar a sua atividade. Mas me diga uma coisa, doutor Ricardo Dosso. Fala-se que a economia está mal. Fala-se que a economia está gerando muito fechamento de portas e término de postos de trabalho. E eu pergunto, o senhor está sentindo isso? Ou o pessoal está indo tarde e entra na falência, ou tem muita gente procurando a recuperação judicial? Tem pesquisa, inclusive, tem números objetivos sobre isso, Morandi. Neste ano de 2017, especialmente, houve uma redução de pedidos de recuperação judicial. Em 2016 talvez tenha sido um ápice, né, nos últimos anos. 2017 tem um número de falências, inclusive, crescente em relação ao ano anterior. Mas a gente sente, sem dúvida, uma crise muito grande na economia que a gente percebe nas ruas, no dia a dia. Claro. O número de imóveis comerciais vazios nas grandes avenidas de Ribeirão Preto. Hoje é um dia que melhora o movimento. Hoje? Hoje. É o 5º dia útil. Sem dúvida. Os velhinhos ajudam a movimentar. Mas os shopping centers, com uma vacância, né, os espaços vazios... Só você vê lá a família Miranda. Mira e anda, não compra. Olha, anda e não compra. E é claro que a gente sente isso, percebe dos clientes, né, essa reclamação. Alguns setores sofrem menos, outros mais, né, mas há um cenário ainda de crise no Brasil. Nem tudo está perdido, doutor. Não, sem dúvida. Temos a recuperação judicial. Eu sou um otimista por natureza, por essência. E a recuperação ajuda? Ajuda sim, sem dúvida. Habemos recuperação. Obrigado, doutor. Doutor Ricardo Dosso tem escritório em Ribeirão Preto e é especialista no que falou, que é para a gente fazer análise da situação econômica do país. Como é que você vê? Você vê os que estão caindo, porque os que estão levantando, be quiet, fala nada. Obrigado, doutor. Brandino, um grande prazer. Prazer muito grande, meu. Amanhã eu volto. Hoje é o 5º dia útil, viu? Hoje os velhinhos vão entrar na bufunfa. Cuidado, tem muito bandido na porta de banco por aí. Fui!